Olá, seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o ESA, né? Esse concurso que atrai aí muitos alunos para as carreiras militares. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos resolver algumas questões relacionadas a provas anteriores. Então, aqui, por meio de questões, nós vamos dar uma revisada nos principais assuntos que são destaques dentro dessa prova. Lembrando que nessa aula, como é uma aula mais curta, eu não trouxe questões relacionadas aos aspectos de interpretação e compreensão textual, que também são alvos aí dessa banca. Porém, a gente vai trabalhar mais na gramática ali, né? Pegar algumas regrinhas e uma outra aula específica, a gente trabalha somente aí esse conteúdo em específico. Então, para começar a nossa aula, vamos analisar aí as questões e não só analisar as questões e as respostas certas, mas fazer uma revisão em cima desses conteúdos. Então, vamos lá. A primeira questão fala assim, ó. As redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Então, o que a banca fez aqui? Ela trouxe um trecho de um texto e coloca assim: assinale a alternativa em que a oração sublinhada, aqui tá abaixo, né, mas ali tá acima. Desculpa, eu achei que ele estava falando ali da oração, mas ele está falando das orações aqui abaixo. Tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Então, tá correto aqui. Então, assim, ela quer saber qual que é a função dessa oração. Perceba que essa oração, o que chama atenção aqui? É que ela começa com a partícula que. Então, volta aqui um pouquinho para mim. O que, na língua portuguesa, ele pode ter diversas funções. Nós temos o que como conjunção, nós podemos ter ali o que sendo pronome relativo, ou então a gente pode ter ele com uma estrutura ali de interjeição, advérbio, dependendo ali da função que ele exerce dentro de uma estrutura. Mas o que predomina dentro dos concursos públicos é o que, né, a partícula que, sendo ou pronome relativo, ou então sendo conjunção subordinativa integrante. E como eu tenho certeza que a banca está falando em uma dessas duas estruturas? Porque se você analisar ali, ela coloca oração. Então, tanto o pronome relativo como a conjunção subordinativa integrante, elas iniciam orações, e essas orações possuem ali algumas funções dentro de um período. Então, como que eu sei que o quê? Ele é pronome relativo ou ele é conjunção subordinativa integrante? Então, vamos fazer algumas diferenciações. A primeira, o que, quando ele é pronome relativo, você consegue trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, nos quais, nas quais, né? Depende ali da flexão ali e do termo a que ele se refere. Já quando ele é uma conjunção subordinativa integrante, o macete é o quê? É você trocar essa conjunção pelo termo isso, esse, desta, disso e suas variações. Então, a primeira diferença ali. Segunda diferença, o pronome relativo, somente a partícula que sozinha, ela sozinha possui função sintática. Então, depois a gente vai analisar ali nas questões o que sozinho, somente aquela partículazinha, eu posso dizer que ele é um sujeito, que ele é um objeto direto, um objeto indireto, eu posso ter funções apenas com a partícula que. Já quando ela é uma conjunção subordinativa integrante, somente a partícula que não tem função. Quem tem função é a oração que ela inicia, então toda a estrutura. Então eu posso falar que o que sozinho como conjunção, porque quando a gente analisa, que a gente estuda as conjunções elas não têm ali uma função sintática estabelecida. E aqui segue a mesma regra. Então você vai lembrar que ela não possui
função sintática. Mas quando eu falo aqui, ó, que ela não possui, lembre-se, a partícula sozinha. Porque quem possui função sintática seria a oração que ela inicia, tá? Então, ó, aqui, ó, não possui função sintática, coloquem assim, ó, a conjunção sozinha. Então, por exemplo, se você tiver uma conjunção que, a gente vai analisar ali depois qual que é a função daquele que naquela oração. Ele tem uma função ali. E a banca pegar, vamos supor que é uma conjunção, e a banca falar que a partícula que possui aquela função? Não, quem possui é a oração que está junto dela, diferente aqui do pronome relativo. Outra diferença, o pronome relativo, ele inicia, que às vezes a banca cobra, orações subordinadas adjetivas. Já a conjunção subordinativa integrante, ela também inicia oração subordinadas, só que agora é chamada de orações subordinadas substantivas, tá? Então, aqui a diferença tá no nome, tá? Dessas estruturas aqui, ó, que não pegou aqui a caneta, vamos colocar aqui. Então, a classificação, às vezes, a banca trabalha, então é importante você saber. E por quê? Olha só como que fica mais fácil para você entender. Por que ela é chamada de adjetiva, né? Essa oração? Porque quando você tem a partícula que ele é um pronome, o pronome faz o quê? Ele retoma algo e fica no lugar. A partícula que, como pronome relativo, quando ela retoma, ou ela vai retomar um substantivo ou um outro pronome, né? Vamos colocar um exemplo aqui só para ficar mais claro o que eu tô falando, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Vamos colocar assim, ó, o livro que comprei, daí continua ali. Perceba aqui, ó, primeira coisa, como que eu vou saber que é um pronome relativo? Já falei para vocês, a gente consegue trocar ali por o qual ou qual. Então, o livro, o qual comprei. Consigo trocar? Consigo. Então, aqui eu consigo trocar por o qual. Então, eu sei que é um pronome relativo. E esse pronome relativo, ele tá retomando o quê? Ele tá retomando aqui, ó, um substantivo. Então, olha só como que fica mais lógico de você pensar. Quando você tem o pronome relativo, ele vai estar relacionado, ele vai estar próximo do quê? Ele vai estar próximo de substantivo ou de um pronome, porque o adjetivo na morfologia, ele não faz o papel de acompanhar substantivos, então é essa mesma lógica. Se ele é um pronome e ele retoma, é por isso que essa oração é chamada adjetiva. Por quê? Porque ele vai retomar ou um substantivo ou um outro pronome, para ficar mais fácil para você guardar esta informação. Então, ele pode aparecer nesse formato. Já lá, a conjunção subordinativa integrante, ela inicia uma oração que tem algum papel de substantivo. Por que eu falo isso? Ó, porque quando a gente fala em sujeito, qual que é o núcleo do sujeito? É um substantivo. Qual que é o núcleo de um objeto direto? É um substantivo. Por isso que elas são classificadas como substantivas. Então, dessas orações aqui, eu vou falar um pouquinho mais, vou trazer exemplos ali dentro destas estruturas. Então, essas daqui são as principais diferenças. Deixa eu ver aqui. Achei que tinha alguma dúvida aqui, mas vamos lá. Então, primeira coisa, vamos analisar nessa oração qual que é o papel desta partícula aqui. Então, tá assim, ó. As redes, Anantara e Avani, estimam que seus hotéis. Ó, quem que estimam, fazendo análise sintática? As redes, Anantara e Avani. Quem estima, estima alguma coisa. Estima o quê? Eu posso trocar, ó, estimam isso? Posso, eu consigo trocar pelo termo isso. Se eu consigo fazer essa troca, isso daqui é uma conjunção subordinativa integrante. Então, se ela é uma conjunção subordinativa integrante, ela está iniciando uma oração, como a gente viu, subordinada substantiva. E essa oração toda aqui, ó, que está sublinhada, qual que é a função dela? A oração toda tem função de objeto direto, porque toda essa oração,
ela complementa aqui o verbo estimar. Então, a gente viu o que aqui? Que nós temos um que é uma conjunção subordinativa integrante, exercendo esse papel ali de objeto direto na oração em que pertence. Então, vamos analisar as alternativas. Então, tá assim, ó, a letra A. Ele se fragmenta em pedaços cada vez menores. Ó, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. Aqui eu tenho a partícula que. Se eu analisar, o que são frequentemente confundidos? Não são os pedaços? Então, perceba que o que, ele está retomando um substantivo e ele está ficando no lugar desse substantivo. Então, aqui, ó, esse que, eu posso dizer que ele é um pronome relativo, né? Que ele retomou e ficou no lugar. E se a gente for mais a fundo, qual que é a função do que sozinho? Ó, porque aqui, quem é objeto direto aqui em cima, ó, é toda essa estrutura, né? Toda essa estrutura que está em negrito. Aqui nessa frase, se a gente analisar, ó, são frequentemente confundidos. Quem são frequentemente confundidos? Os pedaços, só que aqui está representado pela partícula que eu consigo trocar por os quais. Os quais são frequentemente confundidos. Aqui, nessa posição que o que tá, nessa construção, ele é classificado, ó, o que sozinho, com um papel de sujeito. Então, ó, a função sintática do que sozinho seria sujeito nessa frase. E ele é um pronome relativo, então não é a letra A. Letra B. É claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Então, aqui, ó, resíduos os quais vão parar em nossos oceanos. Consigo trocar por os quais? Consigo. Então, aqui é um pronome relativo. E se a gente analisar aqui a função desse pronome relativo, também tem a função de sujeito, porque quando você pergunta para o verbo, quem vai parar em nossos oceanos? Nós temos como resposta os resíduos. Então, ali também não é o nosso gabarito. Ah, e detalhe aqui, ó, deixa eu só trocar a cor da caneta aqui, ó. Tá vendo que aqui o que, ele tá precedido da vírgula e aqui não há vírgula. Então, em relação à classificação, eu posso dizer que essa oração, ela é explicativa e essa oração, ela é restritiva. Por quê? Pela ausência da vírgula. Então, o que você vai guardar também do pronome relativo, que é importante para as provas? Você vai guardar assim, ó, que o pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. E essa oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa ou ela pode ser restritiva. Quando ela é explicativa, ela possui a vírgula. Se ela é restritiva, ela já não possui a vírgula. E o que isso impacta dentro ali de uma questão de concurso? Porque quando... volta um pouquinho para mim. Quando a gente tem as orações explicativas e restritivas, que eu não coloquei ali no quadro, o que acontece? Às vezes, a banca vai explorar o aspecto da pontuação. Então, o que você vai levar para a sua prova? Que em relação à correção gramatical, você escrevendo com vírgula ou sem vírgula, dependendo ali da construção, vai estar correto. O que muda em relação a essas orações é a semântica trazida, porque a oração explicativa é como se você trouxesse o conjunto todo. Quando você traz a oração restritiva, você traz parte de um todo, então o sentido altera. E geralmente as bancas de concurso, elas vão trabalhar isso quando elas confrontam orações explicativas e restritivas. Nesse caso, a banca ela queria que você só localizasse qual que era o tipo de oração que tinha no enunciado, para você procurar uma igual dentro das alternativas. Mas em outros tipos de questões, vai ser explorado, principalmente quando trabalha ali os aspectos de pontuação, esse conhecimento, se a oração é explicativa ou restritiva, se ela mantém a correção gramatical ou se ela altera sentido. Então, o que você pode levar? Que como regra geral, dependendo ali da construção, a correção às vezes não vai se alterar.
O que muda entre uma e outra é o sentido, beleza? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Vamos lá, continuando. Então, a gente viu que a letra B não é. Vamos voltar ali, deixa eu voltar a caneta. Letra C. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plásticos do que em todo o século passado. Aqui, galera, o que ele não tá ali exercendo o papel de pronome relativo. Ele tá dentro aqui, ó, dessa construção, ó. Mais do que, ele é uma ideia ali de comparação. Então, aqui também não é o nosso gabarito. Ó, e lembrando, tá? Que quando a gente tem essas construções ali, ó, a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor de caneta para ficar melhor, ó. Não, pegar a azul, a verde aqui, ó. Ó, a gente tem aqui, ó, mais do que. Lembrem-se que quando você tem estruturas, assim, comparativas, você pode escrever mais do que ou mais que. Ou seja, essa preposição, ela é facultativa. Isso daqui é muito cobrado também nas provas, principalmente em questões de reescrita, porque essa preposição, ela é facultativa. Então, você pode usar ou não, que não altera sentido nem correção gramatical. Letra D. As empresas não precisam esperar que o governo institua a proibição antes de implementarem a sua própria. Então, vamos analisar aqui, ó. Quem que não precisa esperar? Nós temos como sujeito as empresas. Quem espera, espera alguma coisa. Então, não precisam esperar o quê? Não precisam esperar, eu posso falar? Isso. Então, ó, perceba que esse que eu consigo trocar por isso, né, pelo termo isso. Então, toda essa oração, ela exerce papel do quê? De objeto direto, que dá certinho ali com o nosso enunciado. Então, nosso gabarito ficou a letra D. Então, perceba, ó, que além de você olhar ali que tem a conjunção, você tinha que procurar uma que tivesse com com a mesma estrutura, com a oração fazendo papel ali de objeto direto. Então, volta aqui um pouquinho para mim. O que eu quero chamar atenção com isso? Que assim, ó, galera, às vezes tem questões da banca que ela vai trabalhar assim, ó, ela vai trazer todas as orações. Todas vão ser, por exemplo, conjunções subordinativas integrantes. Só que ela vai querer que você mantenha, por exemplo, lá no enunciado é um objeto direto, ela vai querer que lá dentro das alternativas você encontre uma das alternativas que também tenha a função de objeto direto ou de sujeito, dependendo ali da construção. Então, tomem cuidado com isso, que também é um tipo de questão recorrente. Perceba que aqui, ela não fez essa brincadeira. Aqui ela ficou brincando com pronome relativo, estruturas comparativas, ela não ficou ali trabalhando isso dali. Mas as questões um pouquinho mais complexas, ela vai trazer todas as estruturas com a partícula Q tendo uma única função, só que ela vai querer saber o quê? A função apresentada na questão ali de cima, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. E a letra E tá assim, redes hoteleiras que estão eliminando os canudos plásticos. Então, eu posso falar redes hoteleiras as quais estão eliminando os plásticos? Posso. Então, se eu consigo trocar por as quais, isso daqui é um pronome relativo que está retomando redes hoteleiras. E aqui também ele faz papel de sujeito. Então, também não é o nosso gabarito. Então, gabarito ficou a letra D. Próxima questão. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Então, aqui, em relação à acentuação gráfica, vamos colocar aqui rapidinho o que vocês precisam saber. Bem rapidinho aqui, ó. Então, em relação à acentuação gráfica, você precisa saber da regrinha das... Opa, essa caneta não tá funcionando. Vamos aqui, ó. Não tá funcionando também, galera. Ficou aqui, vamos... deixa eu ver aqui se ela... vamos ver aqui se volta. Não. Então, vamos de vermelho mesmo. As regrinhas das oxítonas, paroxítonas
proparoxítonas, os monossílabos tônicos e os hiatos, porque isso daqui cai muito dentro das suas provas. Então, em relação às oxítonas, você deve lembrar lá, ó, antes de falar ali das regrinhas da acentuação. Quem tem dificuldade com acentuação, tem dificuldade muitas vezes com separação silábica, porque para você saber se uma palavra é ou não acentuada, além de você saber as regrinhas, você precisa saber a separação silábica e qual é a sílaba tônica que predomina dentro daquela estrutura. Então, um macete para quem tem dificuldade de encontrar a sílaba tônica, porque assim, galera, todas as palavras possuem sílaba tônica, né? Só que algumas são acentuadas e outras não. Exemplo, a palavra café. A palavra café, ela tem lá o acento. Então, quando a palavra ela já possui o acento, você sabe que aquela sílaba que está com acento é que é a sílaba mais forte. Quando a palavra não possui acentuação, você precisa descobrir também qual que é a sílaba tônica, porque às vezes a banca vai cobrar isso de você. Então, como que você pode fazer? Qual que é o macete para você encontrar a sílaba tônica de uma palavra? Chama a palavra. Isso mesmo, parece uma regrinha idiota, mas é assim. Como assim chamar? Como se você chamasse o seu amigo lá. Então, por exemplo, a palavra caderno. A palavra caderno, ela não é acentuada. E como que eu vou saber qual que é a sílaba tônica? Eu vou chamar essa palavra. Então, quando eu falo a palavra caderno, ó, caderno, o que que acontece? Qual que é a sílaba que se estende? É a sílaba do meio, né? Vamos colocar aqui do ladinho. Não tá pegando aqui, vamos, ó. Caderno. Se eu separo, fica caderno. Se eu chamo a palavra, ó, caderno, perceba que essa sílaba é a sílaba tônica, a sílaba que se estende. Então, se essa é a sílaba tônica, ó, eu tenho a última, penúltima e antepenúltima sílaba. Se a minha penúltima sílaba é a mais forte e a palavra termina com a letra O, a palavra não é acentuada. Então, para encontrar qual que é a sílaba tônica, chame a palavra. É uma regrinha boba, idiota? É, mas vale ali na hora da prova? Vale. Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida. Vamos lá. Então, quais são as oxítonas que são acentuadas? Uma revisão bem rapidinha aqui. Lembrando lá, você acentua as oxítonas terminadas em A, E e O, né? Seguidos ou não de S. As oxítonas terminadas em e ens. E também os ditongos abertos. Já as paroxítonas têm um monte de regra. Terminada em R, terminada em L, terminada em ditongo, tem um monte de regras. Mas o que que você vai guardar para a sua prova? Que não dá para você ficar decorando tudo, é muita coisa. Então, você vai lembrar que as paroxítonas, você vai lembrar que a regra delas é o contrário das oxítonas. Então, se eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E e O, aqui você vai lembrar que não, ó, é que não tem outra caneta aqui, vamos lá. Não se acentua as paroxítonas terminadas em A, E e O. E a regrinha que sempre cai é que se acentua as terminadas em ditongo. A gente vai ver ali essa regrinha. Ó, então aqui, ó, caderno, ó, a penúltima sílaba é a mais forte, terminou com a letra O, então não se acentua esta palavra. Tá vendo que você pode ir pela regra ao contrário? Ó, a mesma coisa, ó, a palavra ideia, ó, ideia. Ela perdeu o acento. Se você for estudar lá na gramática, eles vão falar assim, que quando tem um ditongo, né, seguido de uma vogal, perde-se o acento. Você não precisa decorar essa regra, porque se você sabe que essa aqui é a mais forte e ela termina em A, então ela perdeu o acento, tá? Tome cuidado, tem algumas exceções ali. As proparoxítonas, todas são acentuadas, então aqui não tem muita pegadinha.
Os monossílabos tônicos, o que é um monossílabo? Tá no nome? É uma única sílaba. Os monossílabos tônicos, eles são acentuados quando eles terminam em A, e O, e quando eles terminam em ditongo. Aqui, ó, os monossílabos e as oxítonas, o que eles têm em comum? Essa regra e essa regra. Então, tome cuidado lá na sua prova, porque se a banca coloca lá na questão a palavra café e coloca a palavra céu, por exemplo, e fala para você que é a mesma regra, isso está errado. Por que está errado? Porque café não tem duas sílabas, tem duas sílabas. A última sílaba, que é a mais forte, ela é uma oxítona, né? Então, porque a terminação terminou em e a gente acentuou. Desculpa aqui que a voz falhou. E os monossílabos, eu falei a palavra céu. Céu é um monossílabo porque você consegue separar a palavra? Não. E ela é terminada em ditongo aberto. Então, perceba que são regras distintas. Mas, às vezes, na hora que o aluno lê, que a banca coloca, às vezes ela coloca ali palavras, né, terminadas café e pé. As duas terminadas em daí você lembra da regrinha e vem só na tua cabeça oxítona, e você esquece dos monossílabos. Você erra a questão. Então, tome cuidado com isso. E os hiatos que são acentuados são os hiatos que se iniciam com I ou U, seguidos ou não de S, né? Vamos colocar um exemplo aqui. A palavra saúde, né? Então, ó, primeiro, o que é um hiato? O hiato são vogais em sílabas diferentes. E o ditongo? O ditongo, as vogais estão dentro da mesma sílaba. Aqui, ó, isso daqui, ó, é um ditongo. Por que é um ditongo? Ó, eu tenho a vogal e a semivogal, né, dentro da mesma estrutura. Elas estão na mesma sílaba. Já o hiato, as vogais estão separadas, tá? Essa que é a diferença. Tomem cuidado com isso. E um detalhe que eu quero chamar para a sua prova. A palavra aqui, ó, que não vem ao caso, né, que é uma exceção, a palavra Piauí. A palavra Piauí, ela foge da regra das oxítonas, mas ela é classificada como uma oxítona? É. E às vezes a banca vai vir aqui, ó, vai trazer esse termo e vai falar para você que não é uma oxítona, mas nesse caso, se você for analisar, lá tem uma regrinha específica para acentuar essa palavra. Mas ela, como é a última sílaba tônica, mesmo que ela esteja terminada em I, ela é classificada como uma oxítona. Ela seria uma exceção a essa regra aqui. Então, cuidado com isso na hora da prova. Vamos lá, então. Primeira letra A. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que todos são acentuados pela mesma regra. Por que ele está falando ali mesma regra? Porque existem algumas questões que a banca vai falar assim, ó, para você. Ela vai trazer os termos e ela vai colocar assim, ó. Em relação às palavras tais, ela vai trazer 3 palavras ali. Procure a alternativa em que tem a mesma sequência. Então, pode ter uma variação nesse estilo de questão? Pode ter, tá? Mas aqui ela queria o quê? Que todas fossem da mesma regra. Então, vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver, ó. Letra A, palavra plástico. Então, vamos separar, ó. Plástico. Então, última, penúltima e antepenúltima. Se a antepenúltima tá acentuada, nós temos a sílaba tônica nela. Aqui seria uma proparoxítona. Próxima questão, ó, a próxima palavra, ó, últimos. Última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima sílaba mais forte, novamente uma proparoxítona. Mamíferos, olha lá a separação, mamíferos. Última, penúltima e antepenúltima. Então, também é proparoxítona? Também. Agora aqui, ó, a palavra único, ó, único, última, penúltima e antepenúltima. É a antepenúltima sílaba que está acentuada? Sim, então aqui o nosso gabarito já é a letra A. Ó, cuidado aqui, ó, que às vezes o aluno confunde, ó, único. Por que aqui não é hiato, que às vezes o aluno pergunta? Porque aqui, ó, o que eu tenho? Ó, eu tenho o U, e aqui eu tenho uma vogal? Não, eu não tenho ali
duas vogais. Eu tenho uma vogal que está em sílaba diferente, mas ela não está junto aqui, ó. É diferente de eu falar da palavra, ó, saída, que eu acho que até tem aqui essa palavra, ó. O que que acontece, ó? Saída, eu vou colocar aqui, ó, para ficar melhor, ó. Saída. Ó, o que que você tem que prestar atenção, ó. Aqui, ó, eu tenho, ó, na escrita da palavra, vou colocar aqui, ó. Quando você olha a palavra, tá vendo que as duas letras estão juntas? Estão juntas, mas quando você separa, ó, elas ficam em sílabas diferentes. Isso que é um hiato, tá? Aqui não é classificada, por quê? Por causa dessa... porque aqui o U, ele não tá acompanhado ali de uma próxima vogal, tá? Tomem cuidado com isso. Ah, e um detalhe, ó, deixa eu colocar aqui uma palavra que sempre cai, ó. Veículo. Esta palavra, ela gera muita dúvida dentro da língua portuguesa. Por quê? Ó, já vou explicar para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, veículo. Veículo. O que que acontece? Se a gente analisar, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, ó, se a gente colocar última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima sílaba é a mais forte, eu posso classificar isso daqui como uma proparoxítona. Só que, além disso, se a gente analisar, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o E e eu tenho o I. Eu não tenho vogais em sílabas diferentes? Tenho. Aqui, por causa dessa construção, você poderia classificar isso daqui como a regrinha do hiato. Então, assim, o que que eu quero que você leve para a sua prova se aparecer a palavra veículo? Essa palavra tem uma briga dentro da língua portuguesa, porque alguns gramáticos falam que ela é proparoxítona, outros gramáticos falam que ela é hiato. E agora, o que fazer na hora da prova? Na hora da prova, você vai levar que essa palavra ela é uma proparoxítona. Por quê? Porque aqui eu tenho duas regras se confrontando. E quando eu tenho as duas regras se confrontando, quem ganha nesse caso sempre vai ser a proparoxítona. Por que que vai ser a proparoxítona? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. É essa a justificativa ali que as bancas consideram. Então, leva isso para a sua prova, porque às vezes chega lá na hora de fazer a separação, de você procurar a acentuação, você sabe que a palavra é acentuada, mas daí você fica na dúvida, ainda mais se a banca coloca de forma expressa, falando que aquilo ali é um hiato, ou então que é uma proparoxítona. Então, lembre-se, ali no caso da palavra veículo, duas regras se confrontam. Porém, qual regra que sobressai? Das proparoxítonas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, diferente dos hiatos, que são acentuados apenas aqueles que são seguidos de I e U, seguidos ou não de S. Então, toma cuidado com isso, beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Letra B. Vamos analisar as outras, então, só pra gente ver. Ó, contrário. Aqui, o que que eu tenho? Ó, eu tenho, ó, última, penúltima. Se a penúltima é a mais forte e ela termina em ditongo, o que que acontece? Isso daqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Hipóteses, hipóteses. Aqui também, ó, última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima é uma proparoxítona. Sensíveis, ó, sensíveis. Sensíveis, o que que acontece? Última, penúltima. Penúltima sílaba mais forte, terminada em ditongo, paroxítona, terminada em ditongo. A mesma coisa de hotéis, ó, hotéis. Aqui, o que que acontece aqui em hotéis? Qual que é a sílaba que está sendo acentuada? É a última sílaba, né? Então, aqui é uma oxítona, terminada em ditongo aberto, que é aquele ditongo ali que você abre a boca para falar, né? Que às vezes o aluno fica com dúvida nisso. Então, não é. Letra C, indústria, ó, indústria. Qual que é a sílaba? Penúltima sílaba, terminada em ditongo, paroxítona, terminada em ditongo. Países, países. Aqui eu tenho o quê? A regrinha do hiato, tá? Então, aqui,
Por que eu tenho a regrinha do hiato? Ó, porque eu tenho duas vogais em sílabas diferentes. Então, aqui seria um hiato. Além, além. Aqui, ó, última sílaba mais forte, terminada em, regrinha da oxítona, terminada em em. E o termo já, que é um monossílabo, terminado em a. Letra D, reutilizáveis. Aqui, paroxítona, né? Terminada ali em ditongo. Através, ó, através. Aqui, última sílaba, terminada em e, seguido de s, oxítona. Início, ó, início. Penúltima sílaba, terminada em ditongo. Então, paroxítona, terminada em ditongo. Resíduos. Aqui também, penúltima sílaba, terminada em ditongo, então, paroxítona. Então, não é. E a última, próprio, né? Que aqui nós temos, ó, última, penúltima, né? Terminada em ditongo, então seria o quê? Ali seria uma paroxítona terminada em ditongo novamente. Sanitários, ó, sanitários. De novo, ó, paroxítona terminada em ditongo. Lá seria monossílabo tônico. E descartável, ó, descartável. O que acontece aqui? Aqui nós temos uma paroxítona terminada em L. Pessoal, volta um pouquinho para mim. Tem que tomar cuidado, tem que ter a malandragem lá. Deixa eu ver se tem alguma... Não, não tem. Ali dúvidas. Ó, vocês têm que tomar cuidado também lá na hora da prova, a malandragem que eu digo, porque às vezes a banca tem questões que ela é muito sacana. Ela traz assim, ó, principalmente com as paroxítonas. Ela traz várias paroxítonas dentro ali, uma terminada em R, uma terminada em ditongo e uma terminada em L. E ela fala que é a mesma regra. Então, quando for as paroxítonas ali que ela traz, sempre analisa qual que é a alternativa mais correta que tem. Porque tem provas em que ela considera que cada uma dessas regras, por exemplo, terminada em L, terminada em R e terminada em ditongo, são regras distintas. Então, tem que tomar cuidado ali na hora de fazer a prova. Por exemplo, aqui, ó, na letra E, ela trouxe o quê? Ela trouxe duas terminadas em ditongo e uma terminada em L. Então, vamos supor que só tivesse essas três palavras. Eu ia ter que analisar as outras para ver se não haveria nenhuma divergência para poder dizer que ela estaria correta. Então, tomem cuidado com isso lá na hora da sua prova. Continuando, próxima questão. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento está de acordo com as regras de pontuação da norma gramatical. Então, vamos analisar. Quando fala de pontuação, galera, as questões, eu posso dizer para vocês assim que 90% das questões, não importa a banca que for, né? O que acontece? Elas amam trabalhar com o emprego da vírgula. Por quê? Porque a vírgula tem muita regrinha para utilizar. Aparece dois pontos, aspas, travessão? Aparece. Mas o que predomina nas provas de concurso é o emprego ali da vírgula, devido a essa grande quantidade de regras. O que você vai guardar para a sua prova? Primeira regrinha assim, que você pode levar, inclusive lá na redação. Você vai guardar que nunca você vai utilizar vírgula ali entre sujeito, verbo e complemento. Entre essas estruturas não há o emprego desta pontuação, porque é isso que muitas vezes a banca ela vai tentar explorar, ver se o aluno consegue compreender isso. E geralmente nas questões, aqui é uma questão bem tranquila, mas tem questões mais elaboradas que ela faz, por exemplo, o sujeito bem extenso, né, para confundir o aluno se há ou não uma pontuação, porque esse é um tipo de erro muito comum lá na prova discursiva. E falando em prova discursiva, eu só quero fazer um parênteses aqui em relação à acentuação que eu ia falar agora que eu me lembrei. Em relação à acentuação gráfica na discursiva, se aparecer, se vocês forem fazer, né, se tem ali algum texto, alguma redação
né, apareça, ou outro concurso que você faça, sempre tome cuidado com, por exemplo, com palavras que sem acento, elas podem ser classificadas de outra forma dentro da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra país. Se você não acentua, se torna a palavra paz. Então, dependendo se você tiver redação, né, dentro ali do seu concurso e a banca explorar isso, daí vamos supor que você está escrevendo a palavra e você esquece do acento, você não vai perder ponto só no acento, você vai perder ponto também em coerência, porque não é lógico colocar aquela palavra naquele contexto. Então, a acentuação, ela é muito importante, tanto aqui nas questões objetivas, quanto na prova discursiva. Aqui, na prova objetiva, eu digo que é bem tranquilo. O que você tem que se preocupar mesmo é lá na discursiva, porque a depender da palavra, você não gera um erro, você gera dois. Então, cuidado com isso. Então, agora, e a mesma coisa com a pontuação, tá? Voltando aqui para o assunto pontuação. Porque lá na redação também, o aluno, às vezes, ele escreve um sujeito enorme, deixa o núcleo bem afastado e taca uma vírgula ali e erra a questão. Ou então um complemento, algo assim. Então, tomem cuidado com isso. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. Está claro que os canudos são apenas parte, vírgula, da quantidade monumental. Então, aqui, ó, a primeira vírgula. Vamos analisar se ela está correta. Primeiro, vamos lá analisar aqui as formas verbais, ó. Pergunta para o verbo, o que está claro? A gente tem como resposta isso, é como se falasse assim, ó, isso está claro. Então, aqui eu tenho ali o meu sujeito. Aí tá assim, ó, os canudos são apenas parte. O que é parte de alguma coisa. Então, essa partícula de aqui, né, essa preposição de ali, junto com esse artigo a, ela é o quê? Ela é um complemento desta palavra parte, né? Que os canudos são apenas parte, né? E daí, essa estrutura aqui, ela é o quê? Ela complementa a palavra parte. Então, entre complementos eu posso ter? Não, então essa vírgula já está errada. E aí, continuando, ó, parte da quantidade monumental de resíduos. Esse de resíduos, ele está ligado ao quê? A quantidade monumental. Então, aqui também está errado o emprego da pontuação. Então, vamos lá. Então, a letra A já não é nossa alternativa. Letra B. Isto está claro. 2 pontos. Os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Aqui, nessa construção, está correto. Por quê? Quando eu falo assim, ó, isto está claro, e trago os 2 pontos, eu estou explicando o que seria o isto. Então, quando eu trago assim, que os canudos são parte da quantidade, o que acontece? Aqui é uma explicação a respeito do que foi dito anteriormente. Então, nesse caso, toda essa oração aqui, toda essa construção, isso daqui é um aposto explicativo. Por isso, a presença da pontuação. Volta um pouquinho aqui para mim, ó. Quando se fala em aposto, a regra é que o aposto explicativo, ele sempre vai aparecer com pontuação. Ou ele vai aparecer com 2 pontos, ou ele vai aparecer entre vírgulas. Então, isso você pode levar para a sua prova. O único aposto que não possui pontuação é o aposto especificativo. E o que é o aposto especificativo? É quando você tem um substantivo comum, e um substantivo próprio no mesmo contexto. E o substantivo próprio, ele dá nome ao substantivo comum. Exemplo, se eu falo assim, ó, professor João, né? Deixa eu colocar aqui, ó, que acho que fica mais claro para vocês entenderem o que eu tô falando. Deixa eu colocar aqui rapidinho, porque esse às vezes cai aí na prova de vocês, ó. Professor João. Aqui eu tenho um substantivo próprio e professor é um substantivo comum. Perceba que aqui João é o nome do professor. Então, nesse caso, eu chamo isso daqui de aposto especificativo, porque este termo está dando nome a um substantivo comum. Tanto é que quando você vai estudar
lá quando você estuda a parte ali de morfologia ou a parte sintática, quando você começa a aprender, que a professora vai ensinar o que é um aposto especificativo, ela vai falar exatamente isso, que o aposto é um substantivo próprio, dando nome a um substantivo comum. E aqui, ó, tomem cuidado com as provas, porque assim, ó, nessa construção aqui, ó, para ser aposto especificativo, o substantivo próprio tem que vir depois do comum. Porque se tiver essa construção assim, ó, aqui já muda as funções sintáticas. Porque aqui eu tenho substantivo comum, só que esse substantivo tá dando nome ao João? Não. Então aqui, o que eu vou, ó, aqui vai ser classificado como aposto especificativo. E aqui nesta construção vai ser classificado como, o termo professor vai ser classificado como adjunto adnominal. Perceba que se eu reescrevo, eu mudo o quê? Eu mudo a função sintática. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui para a gente voltar aqui na aulinha, ver se tem alguma dúvida. Aposto oracional. Isso, aposto oracional, porque ali tem verbo. A gente pode considerar isso. Até o menino perguntou aqui, é Camilo, né? Isso, aposto oracional, a gente pode ter. Então, levem essas regrinhas para a prova, tá? Perceba que aqui, ó, porque às vezes a banca vai fazer o quê? Ela vai falar assim, ó, tem questões assim. Ela vai trazer esse trecho aqui, ó. Ela traz que a caneta aqui não tá funcionando. Deixa eu ver se essa outra funciona, pra gente mudar. Não tá nenhuma. Então, vamos ficar na vermelha mesmo. Então, o que acontece aqui? Dá só uma olhadinha ali, porque daí fica ruim para eles. Vamos supor que ela traz esse trecho e ela faz reescrituras, perguntando que mantém a mesma função. Então, você vai ter que procurar nessa construção aqui, porque se você altera a ordem, você altera a função sintática, tá? Então, tomem cuidado com isso daí, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Vamos lá. Tá, então aqui é o nosso gabarito. Letra C. Está claro que os canudos são apenas parte. Ó, só que ele colocou 2 pontos aqui. Aqui eu não posso ter pontuação. Aqui é o mesmo caso da letra A, porque eu não posso, ó, tá vendo que o termo da quantidade, ele complementa a palavra parte. Então, eu não posso ter pontuação entre estruturas dependentes, porque esse da quantidade, ele não existe sozinho. Ele necessita do termo parte para ele estar ali dentro desta construção. Então, aqui nós já temos um erro. E outro erro que a gente tem, ó, que ele coloca assim, ó, da quantidade monumental de resíduos, ó, vírgula, os quais vão parar em nossos oceanos. Aqui, o que acontece, ó? Se a gente analisar, claro que a banca não trabalhou isso, mas aqui, essa pontuação, ó, se a gente analisar o trecho original, ó, resíduos, os quais vão parar em nossos oceanos. Aqui ele colocou resíduos, vírgula, que vão parar em nossos oceanos. Aqui, esta construção original e a construção da letra C, eu posso dizer que gramaticalmente elas estão corretas. Só que do ponto de vista semântico, ou seja, do sentido, muda. Porque aqui eu tenho um termo restritivo. Então, quando eu falo aqui, ó, quantidade monumental de resíduos, né, os quais vão parar, então aqui, ó, seria que entre todos os resíduos, apenas aqueles que vão parar em nossos oceanos. Aqui, na letra C, eu falo que todos os resíduos vão parar em nossos oceanos. Então, perceba que há uma mudança em relação ao sentido. Mas correção gramatical prejudica? Não, nesse caso, caberia? Caberia. Ó, única coisa que eu queria chamar a atenção também de vocês, trocaram aqui, né? É assim, ó. Por exemplo, ó, vocês têm que tomar cuidado com a vírgula e a partícula que. Se eu trago assim, ó, o Brasil, que foi palco, né, de grandes eventos. Vamos supor que tá assim. Aqui, nesse caso, ó, esse que é um pronome relativo. Então, o Brasil, o qual foi. Eu consegui trocar pelo qual, sei que é um pronome relativo.
O que acontece aqui? Nessa construção, eu não posso aqui deixar sem a vírgula. Por quê? Porque se eu deixo sem a vírgula, é como se eu falasse assim, ó, que entre todos os Brasis que existem, apenas aquele Brasil que foi considerado alguma coisa. Tá vendo que eu pego parte de um todo. E existem vários Brasis? Não. Existem quantos? Apenas um. Então, quando eu tenho um elemento único, como, por exemplo, um país, né? Eu sou obrigada a trazer a vírgula para demonstrar isso. Então, por exemplo, se a banca pega e tira isso daqui, faz uma construção e omite essa estrutura, isso daqui está incorreto. Acontece também com as leis, por exemplo, vem lá, o Código Penal que alguma coisa. Ela determina lá o Código Penal de 1900 e tanto. E ela deixa sem vírgula, isso está errado. Então, tem que ter o quê? Tem que ter a vírgula para mostrar, né, que ele é um elemento único. E isso, galera, não é só aqui. Na prova discursiva também muitos alunos erram. Então, toma cuidado quando você tem elementos que são únicos. Aqueles termos também que sempre aparecem na prova. A ONU. Muitas questões a banca coloca assim, ó, a ONU que nananã, e tira a vírgula, omite a vírgula. Isso está incorreto, porque quantas ONUs você tem? Então, você tem que analisar também esses aspectos, tá? Deixa eu ver aqui que o menino perguntou... sem as vírgulas é incoerência? Não, ali eu digo, eu entendi agora a sua dúvida, eu vou responder aqui. Se fica incoerente, exatamente. Por quê? Porque não tem lógica eu falar isso. Então, você perde pontos, por exemplo, em uma redação, você não perde pontos somente na pontuação em si, mas você perde pontos também na coerência, que foi a pergunta aqui do Camilo. Isso mesmo, sem a vírgula, você pode falar que está incoerente ali a estrutura. Bem legal isso daí. E guardem, porque essa é uma informação muito rica que eu digo, porque assim, as bancas, elas amam, principalmente quando vem questões de pontuação. Aqui tá tranquilo, ela trouxe uma frase, mas geralmente as bancas trazem o quê? Uma frase de cada tipo, então confunde muitos alunos. Então, viu a partícula que? Viu a vírgula? Já liga as anteninhas e analisa esses aspectos, beleza? Então, vamos lá. Então, a letra C tá incorreta. Essa parte aqui, tá, pessoal? Letra D. Está claro que, ó, aqui já nasceu morta essa questão, a gente pode dizer, porque, ó, aqui, ó, a gente tem o verbo e o predicativo ali, ó. O que está claro? Eu tenho como resposta, ó, isso está claro, que esse aqui é uma conjunção integrante. Esses elementos, né, se a gente analisar, ó, esse que, os canudos são, parará, o que acontece? Essa estrutura toda, ela faz papel de sujeito, e eu posso ter vírgula entre verbo e sujeito? Não, então, incorreto aqui. Além disso, aqui também, ó, porque, ó, os canudos são, tá vendo que aqui, o que acontece? Aqui eu tenho um predicativo, então aqui eu também não posso ter a presença da vírgula ali. Então, questão incorreta. Letra E. Isto está claro. Aqui, você até poderia pensar assim, ó, isto está claro, que você usaria a vírgula para trazer ali um aposto. Só que o que acontece, continuando, ó, os canudos são apenas partes da quantidade monumental de resíduos. Aqui não caberia a vírgula. Por quê? Porque o de resíduos, ele depende sintaticamente desta estrutura aqui, né, da quantidade monumental. Então, ali eu não posso separar elementos de complementação por meio da pontuação. Então, também está incorreta, ficando somente a letra B. Então, vamos lá. Próxima questão. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado está no singular, por quê? Aqui, pessoal, o que eu tenho? Ó? A maioria das pessoas. Essa construção aqui, ó, a maioria das, isso daqui é chamado na gramática de estrutura partitiva. Quando eu tenho uma estrutura partitiva, né, que seria
resumindo, né, tá no nome, é a parte de um todo. O que que acontece? O verbo, ele pode, você poderia falar assim, ó, a maioria das pessoas não pensa ou a maioria das pessoas não pensam. Então, assim, ó, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Se eu falo a maioria das pessoas não pensa, eu tô concordando com o núcleo maioria. Se eu falo a maioria das pessoas não pensam, né, no plural, eu tô concordando com pessoas. Então, aqui caberia a dupla concordância. Isso daqui é uma exceção ali dentro das regras de concordância. Então, vamos analisar quais foram as justificativas da banca. Letra A. Quis colocar-se como o único que pensa nas consequências da utilização de canudos? Nada a ver isso daqui. Letra B. Preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito. Aqui também a gente pode falar que não foi essa concordância enfática, né, que ele trouxe. Letra C, efetuou a concordância erroneamente? Não, ele tá certo, ele trouxe uma concordância correta. E ainda ele fala, ó, já que o núcleo está anteposto. Não tem nada a ver isso daqui. Optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas. Aqui também a gente pode considerar que não está certa. Efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Essa seria a nossa resposta. Então, voltando aqui, ó, só para ficar claro isso daqui. Quando a gente tem regras de concordância verbal, o que que você tem que lembrar? Que o verbo, em regra, ele concorda com o seu sujeito. Então, a regrinha é o quê? Sujeito no plural, verbo no plural, e assim por diante. Eu tô falando de concordância agora verbal, tá, pessoal? Porque nós temos também a concordância nominal, mas aqui o foco a gente tá dentro dessa concordância verbal. Então, assim, ó, a regra é isso. Você vai sempre ter que olhar o quê? O núcleo dessas estruturas. Então, assim, ó, o que eu quero que vocês tomem cuidado lá na hora da prova? Porque lá na prova, a banca, ela não traz, assim, estruturas pequenas. Às vezes ela vai trazer assim, ó, os meus dois amigos, vamos colocar assim, ó, viajaram ontem. Vamos supor que ela trouxe essa construção aqui. O que eu quero que vocês analisem? Se você vem para o verbo, porque como que começa a análise sintática? Sempre pela forma verbal. Então, você vem lá no verbo. E quando você vai fazer a pergunta para o verbo, você tem que cuidar o local. Porque, ó, se você pergunta antes, as perguntas o que ou quem, antes do verbo, você acha o sujeito. Se você, aqui nesse caso, é claro, eu vou trocar o verbo só para vocês entenderem aqui. Os meus dois amigos compraram alguma coisa. Tá. Se você pergunta, se você faz a pergunta o que ou quem após a forma verbal, ó, só para você ter o esqueminha lá no seu caderno. Ó, antes você encontra o sujeito, após você encontra o objeto direto. Porque lá na prova, por que eu tô fazendo isso? Porque lá na prova, a banca não vai trazer bonitinho sujeito, verbo, complemento. Ela vai trazer na ordem indireta. Então, você vai ter que colocar na ordem direta para você enxergar quem que é o sujeito, quem que é o complemento, para você não errar. Porque quando você pega as provas, você vê a bagunça que ela faz, principalmente com sujeito e objeto direto. E por que ela faz essa confusão? Porque as perguntas são a mesma. Só que como que você vai saber se é uma estrutura ou outra? Primeiro, você sempre tem que começar pelo sujeito e olhar onde você pede. Porque, por exemplo, claro que aqui, né, eu trouxe o verbo comprar, porque quem compra, compra alguma coisa. Daí eu posso perguntar, comprou o quê?
né? Se você pergunta após o verbo, você vai achar o complemento. E muita gente que erra a questão de sujeito, erra por causa disso, não sabe que momento que pergunta. Então, guardem isso. Sempre chegou lá na hora da prova, viu o verbo, primeiro procura quem que é o sujeito, depois vai atrás dos complementos, que daí você não erra questões assim. E aqui, o que eu quero falar para vocês, que é um erro bem comum dos alunos, né? E também ali dentro das provas discursivas. Aqui, ó, se você pergunta pro verbo, quem comprou? Ó, a pergunta eu faço sempre no singular, ó. Quem comprou? Eu tenho os meus 2 amigos. E você tem que analisar o quê? Quem que é o núcleo dessa estrutura, para você saber da concordância. Então, nesse caso, o núcleo geralmente é o quê? É o substantivo. Então, quem que é o núcleo aqui? A palavra amigos. É por isso que o verbo tá ali ele tá no plural. Agora, se eu falo assim, ó, o meu amigo comprou. Então, perceba que se eu mudo ali o núcleo do sujeito, eu também mudo a forma verbal. Então, tome cuidado, principalmente, claro, que aqui ficou bem tranquilo, porque aqui é mais didático, tá? Principalmente quando você tem estruturas que estão muito afastadas, né? Então, aqui você vai ter que encontrar quem que é o núcleo para saber quem faz a concordância. E nesse caso, que é a exceção, você tem assim, ó, a maioria das pessoas. A mesma coisa, a maior parte, a minoria de... Essas estruturas que você sempre encontra em provas, essas estruturas, a flexão é facultativa. Ou você concorda com esse núcleo, né? Ou você concorda com o substantivo que acompanha. Isso daqui é uma exceção ali dentro da língua portuguesa. Então, leve isso para a sua prova, tá? Deixa eu ver aqui que expressão partitiva pode ficar no singular ou plural? Isso mesmo. Essas expressões, elas podem ficar no plural ou no singular. Se você deixa no singular, você está concordando com a estrutura. Quando você traz para o plural, você está concordando com um substantivo que acompanha esses elementos, tá bom? Isso daqui é um caso bem particular dentro da língua portuguesa. Então, aqui, ele fez a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Qual que é o coletivo singular aqui? A maioria das, né, que seria essa estrutura. Então, ó, tomem cuidado lá na hora da prova, porque quando ela trabalha com sujeito, verbo, ela vai tentar trabalhar nessa sequência, ela vai tentar confundir vocês, trazendo estruturas grandes, ela vai fazer em ordem indireta a oração. Então, a dica é, chegou lá na prova, o que você faz? Viu a oração, vai primeiro no verbo. Encontrou o verbo, procura quem é o sujeito. Nem que você escreva pequenininho ali na prova, ali, coloque na ordem direta, porque assim fica mais fácil para você visualizar e fazer a análise sintática. Porque às vezes a forma como o texto traz, né, a forma como a banca traz, ali confunde se você deixar na ordem indireta. Então, o passo a passo é esse. Vai lá, procura quem é o verbo, coloca na ordem direta, aí sim você faz a sua análise sintática, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Afinal, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através do Kickstarter, sei lá como que pronuncia isso. A vírgula colocada depois do sujeito, ó, que a gente tem uma vírgula aqui. Está, ó. Aqui o que a gente tem, ó? A gente tem uma vírgula depois do sujeito. Eu falei para vocês que não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo. Mas aqui o que eu tenho, ó? Eu tenho um parzinho de vírgulas. Tá vendo que são 2 vírgulas? Ó, entre sujeito, verbo e complemento, você não pode ter uma vírgula. Mas se você tiver 2 vírgulas, que elas formam um parzinho, igual aqui nesse caso, aí sim, a mesma coisa aqui. Às vezes você tem 2 vírgulas, que é um parzinho que é como se ele não existisse ali. Por isso que ele não prejudica. Então, qual que é a oração principal? Seria, afinal, está arrecadando fundos. Então, essa estrutura toda é a oração principal. Aqui, ó, que diz ser o primeiro canudo. Aqui eu tenho uma oração que está
deslocada dentro do período. E eu tenho o que aqui, ó? Tenho uma partícula Q. Então, vamos analisar o que é essa partícula. Eu posso falar assim, ó, afinal, o qual diz ser o primeiro canudo, né? A qual diz ser o primeiro canudo, consigo trocar. Então, isso daqui é um pronome relativo. Então, eu tenho ali as vírgulas, tá? Então, você pode analisar isso. Então, ali, a vírgula colocada está incorreta? A gente viu que não. Então, aqui, ó, você já elimina. Agora, vamos analisar as respostas. Está correta porque separa uma oração subordinada adjetiva e explicativa? Sim. Por que é adjetiva? Porque começa com pronome relativo. E por que é explicativa? Porque ela tem a vírgula. Então, a letra C está correta. Letra D, né, tá incorreta, que ele falou que é adverbial de tempo, nada a ver. E a letra E, né, é errada, porque não tem nada a ver, vocativo ali, né, no início do período. Então, nosso gabarito ficou a letra C. Bem tranquila aqui essa explicação. Então, vamos lá. Próxima questão. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento mantém as relações de sentido, e de subordinação indicadas no texto original. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho o embora, né? Quando ele fala sentido, a gente geralmente vai trabalhar em relação de subordinação, a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar ali as regrinhas em relação às conjunções. Isso é muito explorado dentro das provas. Então, o que acontece aqui, ó? Só para vocês entenderem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quando nós temos as conjunções, por exemplo, as conjunções adversativas versus as concessivas. O que eu quero que vocês guardem? Ó, aqui nós vamos trabalhar as adversativas lá. Vou colocar alguns exemplos. Mas, porém, contudo, né? Vou colocar aqui, ó. Embora, conquanto, mesmo que. O que eu quero que vocês levem para a prova? Ó, essas duas, as adversativas e as concessivas, em relação a sentido, eu posso dizer que as duas trazem ideia de contrariedade. Ideia de contrariedade. Só que as adversativas carregam a ideia principal. E as concessivas, elas carregam uma ideia secundária. Isso daqui até é importante quando você constrói um texto, por exemplo. Porque se você, por exemplo, começou um texto e trouxe o embora, eu sei que aquela não vai ser, vamos supor, você coloca, embora o Brasil seja um país, ainda persiste a violência, né? Você trouxe essa frase ali. Então, você não vai falar sobre o Brasil, você vai falar sobre a violência. Agora, se você coloca lá, contudo, o Brasil é um país, nananã, embora tenha violência. Se você começou com o contudo, com uma das adversativas, você vai ter que falar o quê? Sobre o Brasil. Então, perceba que o local onde você coloca vai determinar o que você vai construir dentro do texto. Então, elas são muito exploradas, porque quando a gente fala na concessão e na diversidade, elas carregam ideias contrárias, só que uma ideia principal, a outra ideia secundária. Em relação às adversativas, elas são orações coordenadas. Já as concessivas, elas trazem uma ideia, né? Elas fazem parte das orações subordinadas. Também existem diferenças. E aqui, o que eu quero? Que não foi trazido ali pela banca, mas sempre cai para você cuidar com o não obstante. Essa conjunção, ela pode ser adversativa ou concessiva. Como que eu sei se ela é uma ou outra? Pelo tempo verbal. Então, se o tempo verbal estiver no indicativo, ela vai ser adversativa. Se estiver no modo
subjuntivo, né? Aqui ela vai ser o quê? Concessiva, porque as conjunções concessivas obrigam o verbo a ir para o modo subjuntivo. Você pode guardar. Essa conjunção, ela cai bastante dentro das provas, então tome cuidado com elas. Não foi o alvo aqui, mas a gente já traz que a gente está falando sobre isso. Continuando aqui, então. Então, aqui, se a gente analisar a oração que a banca trouxe, o que acontece? Nós temos o embora, que está trazendo a ideia secundária. Então, embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Então, perceba que a minha ideia principal, ela está aqui, ó. Aqui é a ideia principal. E aqui, que está junto com a conjunção, é uma ideia secundária. Então, eu vou ter que procurar isso, porque ele quer relação de sentido e subordinação. Então, letra A. Utilizar um canudo não é uma das melhores hipóteses, ainda que algumas pessoas prefiram ou até necessitem deles. O que acontece aqui, ó? Nessa oração, que é a primeira oração, ela ficou sendo a oração principal, porque ela tá sem conjunção. Aqui, ó, eu tenho o ainda que. O ainda que, ele dá uma ideia, ele pode dar uma ideia de concessão? Sim, ele pode carregar essa ideia. Só que aqui, né, é a ideia secundária. Isso daqui tá de acordo com o enunciado? Porque no enunciado ela quer que mantenha as mesmas relações. Ela quer uma ideia secundária e uma ideia principal. Aqui, o que ele fez? Ele inverteu. Então, aqui, questão alternativa incorreta. Conseguiram entender, pessoal, por que ela está incorreta? Porque ele quer que mantenha as relações de sentido. Porque aqui, o que acontece? Ó, só para vocês entenderem, ó, se fosse um texto e eu trouxesse esse trecho, o que eu ia ter que argumentar? Que algumas pessoas preferem ou até necessitam os canudos lá. Agora, perceba que se eu inicio como a letra A, eu não ia falar sobre as pessoas preferirem alguma coisa, eu teria que argumentar sobre que um canudo não é a melhor das hipóteses. Perceba que muda as ideias ali, tá? Então, ali tá errado. Letra B. Visto que a utilização de um canudo, aqui já tá errado, porque visto que é uma conjunção o quê? Causal. E ali nós temos conjunção causal? Não, então mantém a relação de sentido? Não, aqui já tá errada, tá? Letra C. Mesmo que a utilização de um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam dele. Mesmo que ele é equivalente do embora? É equivalente do embora. Então, aqui eu tenho uma ideia secundária. E ele traz ali, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Ele trouxe conjunção? Não. Então, aqui eu tenho a ideia principal. Então, perceba que a letra C já é o nosso gabarito, porque eu mantenho ali, ó, a conjunção é equivalente e eu mantenho a ideia de secundária e primária. Letra D. Considere-se que utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses. Por quê? Ó, porque o que acontece aqui? É uma conjunção explicativa. Mantém o sentido? Não. Então, questão incorreta. E aqui ele não trouxe conjunção na primeira, então a gente até, né, ele só trouxe aqui a conjunção, né, considere-se isso, só a conjunção integrante, mas não nenhuma conjunção iniciando ali com um sentido em si. Beleza, então não é. E a letra E, ele coloca assim, ó, concluindo-se que utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses. Não tem ideia de conclusão ali, é uma ideia de concessão. Então, percebam que a banca fica brincando com isso. Então, tomem cuidado, porque conjunção é um assunto que sempre aparece. E outro detalhe que eu te falo, o embora, ele é o equivalente do com quanto. O porquê, ele é o equivalente do por quanto. Então, você vai guardar assim, que é o P de porquê com o P de por quanto. Parece idiota? Parece, mas você vai guardar isso para sua prova, que lá na hora das reescritas, ela vai trazer o embora e vai falar para você que ele é o equivalente do por quanto. E por que ela vai ficar fazendo esse jogo de palavras? Porque a palavra por quanto e a palavra com quanto,
Quando você ouve, elas são muito semelhantes pela terminação. Então, a banca, ela fica fazendo esse jogo, mudando ali as palavras, principalmente em questões de reescrita. Então, guarde assim, porque tem o P de por quanto, com quanto é o equivalente do embora. Eles, né, são conjunções distintas lá, beleza? Então, próxima questão. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Causal. Ah, tá. Ó, vocês me perguntaram ali explicativa ou causal. Eu trouxe uma... ali eu trouxe... Eu não sei se eu coloquei aqui no quadro para vocês. Não, não coloquei. Mas assim, ó, eu trouxe uma questão para vocês que vai mostrar a diferença de conjunção... causal e a explicativa, porque tem um erro, tem uma diferença estrutural. Eu não vou comentar agora aqui, tá? Porque ele perguntou, tá, visto que? Visto que, pessoal, é causal, visto que é causal. Mas as conjunções porque e o pois, eles podem ser causal ou eles podem ser explicativos. Só que eu vou deixar para mostrar na questão ali de pontuação, porque existe uma diferença. Eu vou só abrir aqui rapidinho, ó. Quando é explicativo, o porquê e o pois, o que acontece? Quando ele é explicativo, ele aparece com pontuação. Quando ele aparece sem pontuação, eu classifico eles ali como causais, mas eu vou aprofundar isso na próxima questão, tá? Que eu achei que era essa a sua dúvida. Mas ali, ó, do visto que, o visto que, ela é causal, ó. Rainha das causais, já que, visto que, uma vez que. São as conjunções que mais aparecem aí dentro das provas. Então, vamos lá, tá? Então, a gente já fez isso daqui, próxima questão. Daí, pessoal, depois eu explico lá as diferenças, tá? Quando a gente chegar na outra questão. Marque a alternativa quando a concordância verbal. Então, ela quer concordância do verbo. Aqui, ó. Letra A. 1 milhão de canudos plásticos são mais do que os oceanos podem suportar. Aqui, nós temos um erro. Por quê? Quando eu tenho 1 milhão... eu tenho que concordar com esse núcleo. Então, seria 1 milhão de canudos é mais do que os oceanos podem suportar. Aqui tá certa a concordância, tá? Porque quem que podem suportar? Os oceanos, ó, tá no plural, o verbo ali também tá no plural. Então, a questão aqui, ela está incorreta, porque essa primeira concordância, né, ela não tá de acordo. Letra B. Descarta-se ainda milhares de canudos plásticos anualmente. Vamos até o verbo. Pergunta para o verbo. O que descarta-se? Nós temos como resposta: milhares de canudos plásticos são descartados anualmente. Porque aqui, ó, eu tenho a partícula C. Então, qual que é o núcleo aqui, ó? Milhares, ó, milhares de canudos. Então, aqui seria: descartam-se ainda milhares de canudos plásticos. Então, não é a letra B. Letra C, isso daqui toda a prova cai. Haverão montanhas de resíduos. Gente, verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, é verbo impessoal e deve ficar no singular. Então, seria haverá montanhas de resíduos plásticos nos oceanos, dos quais os canudos são apenas partes. Galera, verbo impessoal tem até uma questãozinha ali mais para frente que a gente vai falar deles. Mas o que eu quero que você leve para a sua prova? O único verbo impessoal que pode flexionar é o verbo ser. Por exemplo, na frase, são 2 horas. Alguém é 2 horas? Não. Então, o que você vai levar para a sua prova? Verbo ser, indicando tempo decorrido, é verbo impessoal. Ele pode ficar no singular ou no plural. Por que eu estou ressaltando ele? Porque a regra dos verbos impessoais, como é não ter sujeito, é ficar no singular. Mas o verbo ser é a exceção. Então, guarde isso para sua prova. Então, vamos lá. Mais de um hotel já deixaram de consumir. Aqui, ó, mais de um. Então, mais de um já deixou, tá? Então, essa ali, essa construção, né, quando tem mais de um, concorda sempre no singular. E letra E, se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa
a alternativa ideal. Então, aqui tá certinho ali a construção. Então, nosso gabarito ficou a letra E. Próxima questão. Marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona como adjetivo. Galera, o termo ali, ó, bastante, tá? Termo bastante, para ele funcionar como adjetivo, ele tem que caracterizar o quê? Um substantivo. Então, do bastante, você vai guardar assim, ó. Do bastante. Ele pode ser advérbio, quando ele intensifica, por exemplo, ali um verbo, né? Quando ele tá fazendo a intensificação de um verbo, quando ele intensifica um adjetivo ou um outro advérbio. Ele pode ser adjetivo, né? Quando ele é adjetivo, ele tá caracterizando um substantivo, e ele pode ser pronome indefinido. Ele também tá junto ali, ele acompanha, só que ele traz ali, ele traz ideia de quantidade. O que eu quero que vocês guardem disso daqui, ó, lá para sua prova, ó. Quando ele é adjetivo ou pronome indefinido, ele flexiona, tá? O que é flexiona? Ele vai para o plural. Já quando ele é advérbio, flexiona. Por que eu falo isso? Porque às vezes você vai conseguir sair da questão de uma forma bem simples, né? Ali, a banca traz o bastantes, né? Ela traz flexionado no plural e pede para você se aquilo é um advérbio. Se você vê ele flexionado, não, porque a regra é que o advérbio não flexiona, existe só um que flexiona, mas não vem ao caso aqui. Então, vamos analisar ali qual das alternativas, o bastante, ele está sendo utilizado como adjetivo. Lembrando, o que é um adjetivo? É um termo que acompanha o substantivo, caracterizando ele. Então, aqui, letra A, os canudos poluem bastante. Ó, poluem, ele não tá, esse bastante não tá amarrado aqui, a forma verbal, porque quem que polui? Os canudos. E eles poluem bastante, então ele tá intensificando ali a ação de poluir. Então, aqui ele tá como advérbio, então já não é o nosso gabarito. Isso, ele colocou ali bastante, igual a muito, isso mesmo, peraí, deixa eu ver. O aluno perguntou aqui, professora, esse C da letra E, se é da condicional. Deixa eu só voltar aqui que tinha uma dúvida, pessoal, que eu não vi. Se quiser usar... Isso, condicional. Ó, macete de prova. Se a partícula C tá iniciando, se não for uma questão de colocação pronominal e tiver uma partícula C iniciando, grandes chances dela ser... conjunção condicional, porque o pronome ser, você pode iniciar? Você não pode iniciar com um pronome ali, né, igual ali, ó, descarta-se. Você não pode colocar se descarta, você não pode começar dessa forma. Então, assim, ó, se iniciar um período ali com essa partícula C, você vai dizer que ela é condicional, ó, se quiser usar um canudo. Ali tá certinho, tá? E por que eu falo que é para você cuidar quando for colocação pronominal? Porque dentro das regras de colocação pronominal, por exemplo, você não pode iniciar um período com a partícula C. Daí, nesses casos, você vai ter que analisar lá de acordo com as regrinhas. Só que se for uma questão que não está falando nada, né, ela não se refere à colocação pronominal como essa. Ela falou de colocação pronominal? Não. Ela falou de concordância verbal e trouxe essa partícula C iniciando com letra maiúscula, ela vai ser o quê? Condicional. Condicional, tá? Então, leve isso daí para a prova, tá? Que é um macetezinho ali para você conseguir utilizar. Não sei se ficou bem claro, qualquer dúvida aí você me fala. Vamos lá. Então, ali a gente já viu que a letra A não é. Letra B. Ações individuais são bastante significativa. Então, aqui, ó, esse bastante, ele tá junto com significativas. Então, essas ações elas não são significativas, elas são bastante significativas. Então, ali, ele tá caracterizando ali essa outra estrutura ali. Então, também não é. Letra C.
Algumas pessoas preferem ou necessitam bastante dos canudos. Então, elas preferem bastante e elas necessitam bastante, tá? Intensificando essas estruturas verbais. Então, também não é nosso gabarito. Aqui, o aluno às vezes poderia ficar ali um pouquinho com dúvida, ó. Foi encontrada uma lista bastante grande de espécies afetadas. Por quê? Porque aqui, ó, eu não tô do lado ali de um substantivo? Tô, mas ele tá falando, ele tá intensificando o quê? A lista ou ele tá falando que é a grandes espécies? Ó, o que foi encontrada? Uma lista, porque eu poderia falar assim, ó, foi encontrada uma lista grande, mas eu quero intensificar esse termo grande, então eu falo, foi encontrada uma lista bastante grande, então ele está intensificando essa estrutura. Então, ele não está amarrado ali com lista, né? Não é a lista que é bastante alguma coisa, e sim o termo grande, porque eu poderia construir, foi encontrada uma lista grande, mas ali eu quero intensificar a grandeza dessa lista, então eu falo bastante grande para intensificar, então letra D também não é. E letra E, não há atitude bastante para resolver o problema. Atitude, né? Aqui, ó, ele tá, ó, não há atitude bastante, ele tá caracterizando a atitude, né? Para resolver o problema, ó. Não há atitude bastante, não há atitude suficiente para resolver o problema. Perceba que quando ele é adjetivo, eu consigo trocar ali pelo termo suficiente. Daí você consegue enxergar melhor esta estrutura. Então, nosso gabarito ficou a letra E. Isso mesmo, pessoal, já colocou ali. Assim, ó, galera, são muitos assuntos? São. É pouco tempo? Tanto é que tá quase terminando o nosso tempo ali. Então, assim, português, gente, por isso tem que fazer muitas questões, tá? Porque são muitas informações, então só pela repetição é que você vai conseguir evoluir ali dentro desta matéria. Então, vamos continuar. Ó, para aquele aluno que perguntou lá da conjunção ali, né, que inicia, ó, se quiser usar canudo, ó, o C tá iniciando, então, né, a gente vê ali que ele é uma conjunção condicional. Então, se quiser usar canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Letra A, então aqui ele quer que você analise as orações, ó. O termo "se quiser usar canudo" é a oração principal do período e estabelece uma condição em relação a outra oração? Ó, estabelecer uma condição, beleza, mas é a oração principal? Não, a oração principal é essa daqui. Né? Então, essa dali é uma oração o quê? Oração subordinada, né? Porque ela tá iniciando com uma conjunção ali causal. E outro detalhe, ó, como eu tenho uma oração deslocada, o emprego da vírgula aqui é obrigatório. Então, letra A não é. Letra B. A expressão "os reutilizáveis de metal ou vidro" é um termo com valor substantivo classificado sintaticamente como sujeito composto? Não. Ó, como que eu sei que não é sujeito composto? Porque, ó, de metal ou vidro não tem uma preposição? E sujeito pode ser preposicionado? Não. Quem que é o núcleo aqui? Os reutilizáveis, né? Os reutilizáveis de metal ou os reutilizáveis de vidro. Então, perceba que de metal e de vidro, ele tá ali junto com o termo reutilizáveis. Eles não são ali, como a banca falou ali, sujeito composto. Então, letra B tá errada. Letra C. O termo alternativa ideal é um predicativo do sujeito que tem como núcleo ideal. Aqui, ó, a alternativa ideal, ela realmente é um predicativo do sujeito, porque aqui eu tenho um verbo de ligação. Só que o núcleo é alternativa e não o termo ideal. Letra D. O vocábulo canudo é um termo com valor adverbial que modifica o valor semântico? Não, ali canudo é um objeto direto, né? Se quiser usar o quê? O canudo. E outra coisa, canudo é um substantivo, ele não tem nada a ver ali com advérbio. E a letra E, a expressão "de metal ou vidro" é um termo com valor adjetivo, certinho, classificado como adjunto adnominal? Certo, e ele está acompanhando o termo ali, reutilizáveis. Então, nosso gabarito ficou a letra E.
Substantivo e núcleo do objeto. Deixa eu ver aqui. Sujeito simples, núcleo reutilizáveis. Isso, Camilo. Sujeito simples, núcleo reutilizáveis. Letra C, o termo alternativa. O núcleo é alternativa. Letra D, substantivo e o núcleo do objeto direto. Vocábulo canudo. Ele é substantivo, isso mesmo. E núcleo do objeto direto, entendi ali. Letra E, isso, gabarito, letra E ali, pessoal. Ó, nosso tempo tá acabando aqui, então eu vou fazer assim, ó. Eu quero só fazer mais essa questão, só para explicar para vocês a diferença ali de orações explicativas e causais para vocês levarem para a sua prova. Deixa eu ver aqui se tem quantas questões. Vai ficar 2 questões ali, mas, né, vai ficar ali, daí vocês resolvam ali. Vamos ali para essa última questão. Então, tá assim, ó, em todas as alternativas, há orações adverbiais, exceto. Galera, quando a gente fala em tempo composto, nós temos as orações coordenadas e as orações subordinadas. As coordenadas, a gente chama lá, né, que seria aquele mnemônico, né, do Adadalex conclu. O que é isso? São as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. As conjunções, as orações subordinadas, elas se subdividem. Nós temos ali orações subordinadas substantivas, que a gente viu, que inicia, deixa eu só apagar aqui, ó, que inicia com conjunção subordinativa integrante, que pode ser o que e o se, quando você troca por isso, essa, desse, disso, né? Nós temos as orações subordinadas que iniciam com um pronome relativo, que são as orações adjetivas, né? Que elas podem ser explicativas e restritivas. E nós temos as orações adverbiais, que a gente denomina como C6F TP, que seria todas que iniciam com C, menos as conclusivas, finais, temporais e proporcionais. Aqui, ele pediu o quê? Ele está aqui nesta linha, ele quer saber dessas orações. Então, vamos analisar ali, ó. Letra A, estude bastante, vírgula, porque amanhã haverá uma prova. Beleza, aqui, ó, o que acontece aqui? Eu tenho uma vírgula e eu tenho um por quê? Aqui, galera, nessa questão, o nosso gabarito já é a letra A. Por que ela é a letra A? Porque esse termo, o porquê, quando ele está precedido da vírgula, ele é uma oração explicativa. Se ele é explicativo, ele é subordinado? Não, ele é, ó, coordenado. Então, a presença da vírgula, o que você vai levar para sua prova? Você vai levar assim, ó, para sua prova, só para você não errar, ó, o porquê e o pois. Você vai lembrar assim, ó, que eles podem ser explicativo ou causais. Quando ele é explicativo, ele tem vírgula. Se é causal, não tem vírgula. Por que eu tô falando isso para vocês, ó? Porque se a gente analisar aqui as outras alternativas, ó, a letra B é subordinada adverbial, ó, tanto que é consecutiva, né? Então aqui não seria, porque consecutiva ela é adverbial, e a banca quer a exceção. Então aqui, ó, é uma conjunção consecutiva. Letra C, ó, desde que também é uma oração ali subordinada. Tá vendo que ele dá a ideia, ó, você terá um excelente desempenho. Ele traz ali uma condição, desde que estude. Condicional tá nas adverbiais. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. Então, assim que, né, no momento que chegaram na escola, uma ideia temporal. E aqui, ó, pessoal, olha aqui na letra E, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o porquê. Esse porquê, ele tem vírgula? Não, ele não tem vírgula. Então, se ele não tem vírgula, ele é uma conjunção causal. Então, por isso que não é a letra E.
É isso que eu queria trazer para vocês, porque esse tipo de questão, você olha e você fala assim, não, é todas ali, como que é o gabarito é a letra A e não pode ser a letra E? Às vezes o aluno não entende isso, então você precisa entender que há uma diferença estrutural, principalmente entre o porquê e o pois. Claro que o pois ele pode também ser explicativo quando está deslocado, mas é outra história. Aqui eu quero que você faça a diferença entre explicação e causa. As conjunções explicativas, elas exigem a vírgula antes delas. Já as conjunções causais, nem sempre elas vão exigir. Então, tome cuidado com isso e leve isso para a sua prova. Meu tempo estourou aqui, tá? Eu vou ter que terminar. Ficaram 2 questões ali para vocês resolverem. Fica aí como um teste para vocês. Acho que é uma questão de regência e outra de verbo impessoal, então dá para resolver bem de boa. E continuem praticando, estudando língua portuguesa. Me sigam lá no Instagram também, tá? profa.daniele.gasparini, tá? Que lá sempre tem algumas dicas bem legais lá para vocês em relação aí a esses assuntos que são mais relevantes aí dentro das provas de concurso. Muito obrigada, até mais!